Portugal está a mudar rápido. Não é devagarinho, é de repente. E ninguém te perguntou se querias. E eu não sou eu que estou a dizer. É na BBC News, no Brasil. Eles vieram explicar ao mundo o rápido crescimento do Chega. Portugal teve a terceira eleição em 3 anos. E à primeira vista pode parecer que pouco mudou. O partido de centro-direita, que já governava o país, foi o mais votado e deve continuar no poder. O povo português deu um voto de confiança ao governo que está em funções. 3 eleições em 3 anos, isto não é só instabilidade. É um sinal claro de que quem governa não convence. O povo não confia e troca. Troca outra vez e volta a trocar. Quando um país chega a este ponto, já não é sobre partidos. É sobre um sistema inteiro que deixou de funcionar para as pessoas comuns. De 18 de maio, a Aliança Democrática, coalizão de centro-direita do premier Luiz Montenegro, foi a mais votada, com 32,7% dos votos. Com isso, deve continuar a governar Portugal e ficar com 89 das 230 cadeiras do parlamento. A coligação de Luís Montenegro ganhou, mas não tem maioria. 89 deputados, quando precisavam de 116. Isto significa negociações, acordos, cedências e pouca coragem para mudar o que precisa mesmo de ser mudado. Um governo frágil, num país já dividido, é receita para mais do mesmo. Praticamente empatado com o Chega, partido mais à direita que obteve mais votos do que o previsto nas pesquisas. André Ventura, líder do Chega, virou a principal voz contrária à imigração em Portugal. Recentemente, ele postou uma imagem de si próprio vestido de piloto junto com uma passagem de avião, que dizia querer mandar imigrantes para um destino longo. E aqui entra o Chega, da terceira para a segunda força política, praticamente empatado com o PS. Isto não acontece por acaso. Há milhões de portugueses que olham à volta e não se revêem em mais ninguém. Chamam-lhe populismo. Eu chamo-lhe representatividade. Porque se fosse só populismo, já tinha desaparecido. Mas não. Está a crescer, meus senhores. No caso do Chega, a retórica anti-imigração do André Ventura não costuma ser direcionada diretamente aos brasileiros. É, em parte, porque na base de eleitores do Chega estão muitos brasileiros que fizeram campanha pelo partido. Ventura é apoiado pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, com quem fez até uma live, e já liderou protestos contra o presidente Lula no parlamento português. A principal mensagem do Chega é contra imigrantes irregulares, sobretudo de países do sul da Ásia que não falam a língua portuguesa. É que tem crescido em Portugal o número de imigrantes vindos da Ásia, de países como Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Mas os brasileiros... A BBC diz: a mensagem central do Chega é contra imigrantes ilegais, especialmente do sul da Ásia, Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. E é verdade. Mas o problema não é a nacionalidade, é a ilegalidade, é a falta de controle. É a sensação de que qualquer um entra e o país é que tem que se adaptar. Se é que me faço entender. Bom, Portugal sempre foi importante para o Brasil por motivos óbvios. Foram mais de 300 anos de colonização. Mas ao longo da última década, talvez o papel dos brasileiros em Portugal nunca tenha sido tão grande quanto agora. São mais de 500 mil de brasileiros morando em Portugal. É hoje o segundo país com a maior comunidade brasileira no mundo, atrás só dos Estados Unidos. Agora falemos dos brasileiros. Mais de meio milhão em Portugal. Em 4 anos, mais 85%. E isto não é crescimento, é explosão. E sim, há integração, mas também há choque cultural. Porque quando uma comunidade cresce tão depressa, muda a forma como o país fala, vive, consome. É que o idioma português tem cada vez mais palavras tipicamente brasileiras, como dica, grama ou geladeira. É o que os portugueses chamam de brasileirismo. E nem tudo é tão ameno.
No final de 2024, nas redes sociais, alguns brasileiros começaram a chamar Portugal de Guiana Brasileira. Uma sugestão jocosa de que Portugal estaria se tornando uma espécie de território brasileiro, assim como a Guiana Francesa é um território da França. Hoje já usamos a dica em vez de conselho. Dizemos geladeira em vez de frigorífico. E o Pix já está em lojas por todo o país. Parece pouco, mas são sinais. Sinais de como a entidade vai sendo moldada. O problema não é ter influência de fora, é quando a influência de fora começa a ser mais visível do que cá dentro. Tempo, num país que envelhece a ritmo acelerado, os imigrantes têm tido um papel em renovar a população. Quase 1 em cada 4 nascimentos em Portugal, em 2022, foi de bebês de mães estrangeiras. Bom, no caso do Chega, a retórica anti-imigração. Portugal está a envelhecer, é um facto. E sim, imigrantes rejuvenescem a população. Quase 1 em cada 4 bebés já nasce de uma mãe estrangeira. Mas será que isso resolve mesmo o problema? Ou estamos apenas a trocar o desafio do envelhecimento por novos desafios na habitação, no Sistema Nacional de Saúde, nas escolas? A BBC vê isto como tendência. Eu vejo como aviso. Se continuarmos neste ritmo, daqui a 10, 20 anos, o que vamos ter? Ainda será Portugal? Portugal é de todos, mas não é de ninguém. Se deixar de ser nosso, e tu, no teu bairro, na tua cidade, sentes esta mudança? Diz-me aqui nos comentários. Se achares que deves, partilha este vídeo para chegar a mais pessoas. Um grande abraço deste vosso amigo Rui Carlota, um grande patriota. Não se esqueçam, subscrevam o meu canal para me darem uma forçazita para chegar a mais pessoas e para que os meus vídeos e as minhas opiniões cheguem o mais longe possível. Um grande abraço.